Seja bem-vindo ao programa Reviva. É muito bom receber você, amigo, irmão, líder, pastor de alguma igreja espalhada por esse país ou fora dele, que tem acompanhado essa série que nós começamos na semana passada, que a gente está chamando de Por que Revitalizar. No primeiro programa, nós tratamos do princípio bíblico da revitalização. Se você não assistiu, eu te convido, depois que você terminar de ver esse programa, volta lá no primeiro programa e assiste o princípio bíblico da revitalização. E desde já eu te convido, compartilhe esse link, curta esse episódio e mande o link para os seus amigos, para outros irmãos, para outros líderes da sua igreja local, para que ele também tenha acesso a esse conteúdo. Hoje no programa Reviva, nós vamos falar sobre a necessidade prática da revitalização e daqui a pouco a gente começa essa conversa com os nossos convidados. Bem, voltamos aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos, como eu disse semana passada, com os nossos irmãos amigos aqui, pastores, Beto Soares, Alex e Fabiano, continuando aqui na nossa conversa. Se você não viu o primeiro, Beto Soares, pastor da igreja em Sorocaba, Alex, pastor aqui em Barão Geraldo, próximo aqui dos estúdios da TV Viva Promessa, e pastor Fabiano, ali em Santo Amaro, todos vivendo essa experiência rica, desafiadora do processo da revitalização. Sejam muito bem-vindos. Beto, muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui com o Alex, Fabiano, com você, Júnior. E estou aprendendo. Estou aqui tirando meu caderninho de notas aqui e anotando coisas para aplicar. É isso aí. Faça isso também. Vai anotando, vai tirando suas dúvidas, vai mexendo aí, porque são coisas importantes para a liderança da sua igreja, para o nosso pastorado, enfim. Pastor Alex, seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. É isso aí, tá todo mundo no mesmo barco, Beto. Todo mundo aprendendo, né, Fabiano? Com certeza. E a gente está aqui para compartilhar experiências, né? Talvez muitas que a gente tem vivido, é que o pessoal tem vivido também, né, Júnior? Exatamente. Fabiano, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. E mais uma vez com o nosso velha guarda aqui, né? Tá ficando esquisito esse negócio de velho. Ok, Alex, tamo junto. Alegria estar com vocês aqui. Vamos lá, irmãos. Já mandou o link? Manda o link aí, convida as pessoas para estar junto com a gente nesse papo da necessidade prática da revitalização. Falamos do aspecto bíblico e agora, de forma bem objetiva, entrando aqui. Talvez algumas abordagens são as mais diretas do ponto de vista prático, né? Além de todo o aspecto bíblico que a gente conversou, do ponto de vista prático da vitalidade da igreja, para surgir a necessidade da revitalização. Talvez a questão da natureza da igreja, né, da sua essência, centrada na palavra, forte senso de comunhão entre os membros, adoração, senso de missão de todo o corpo, né? Enfim, uma igreja que é proclamadora. Ou, por vezes, a vitalidade espiritual das pessoas. A gente falou bastante da questão de relacionamentos, né? Que a revitalização passa pelas pessoas e, às vezes, por questões diversas, firmeza na fé, unidade entre os irmãos, presença no culto público, saúde familiar, várias coisas que afetam diretamente a vitalidade dos membros, que pode haver necessidade ali de um processo específico de revitalização. Por vezes, a vitalidade organizacional. A gente bem apresentou o fato de que as questões estéticas são secundárias, mas elas, por vezes, também vão entrar no processo da revitalização, né? Algum ajuste que vai envolver liturgia, vai envolver posicionamento de banda, vai envolver diversos aspectos do que a gente poderia chamar de estrutural, organizacional. Então, óbvio que teriam outras coisas, mas eu queria ouvir um pouco vocês, começando... Se a gente puder começar aqui em Sorocaba, vamos até Sorocaba um tempo aqui. Se os irmãos de Sorocaba estiverem com a gente, sejam muito bem-vindos para ouvir o seu pastor agora, né? Como é que surge essa necessidade prática para vocês? Como é que isso começa a acontecer? Bom, começa tudo quando eu sou enviado a Sorocaba para ser pastor.
Aí eu conheci a igreja antes, por conta que eu era o líder do Ministério Jovem Regional aqui da Convenção Paulista, eu tinha um conhecimento, mas assim, bem pontual. Eu chego lá e aí a gente vai olhar a igreja, né? Vamos investigar a igreja, né? E olhando pessoas, olhando o bairro, olhando tudo. E chega um dado momento que a gente faz uma pergunta, olha, como tem sido o nosso crescimento aqui como igreja? Por que eu falei isso antes? Porque as outras vezes que eu tinha ido com o Ministério Jovem, eu vi que eram as mesmas pessoas. Eu falei, não mudou muito aqui, né? Aí você olha um pouquinho de relatório, você fala, não mudou muito. Como tem sido o nosso crescimento aqui? São pessoas que vêm de São Paulo ou de outro local e ficam aqui e vêm congregar na igreja. Ok, bacana, isso acontece, é legal que aconteça. Para quem não é daqui do estado de São Paulo, Sorocaba, São Paulo, o quê? 40, 50 quilômetros? Não, 80 quilômetros. 80 quilômetros. E é uma cidade grande. O paulistano, ele quer ir para morar no interior, é uma das cidades que ele vai que ele ter como escolhe. referência, né? Aí, falei, legal, bacana, isso acontece. Faz parte do processo. E novos convertidos, não alcançados? Tem? Não. E a pergunta é por quê? Né? E a gente não chega numa resposta. Aí a segunda pergunta que eu fiz foi o seguinte, vocês trariam para cá amigos seus para a igreja? A resposta naquele momento foi não. Por quê? Porque a gente não tem uma segurança em relação à mensagem, a culto. Veja, a igreja, eles estavam adaptados à igreja, mas eles também entendiam que aquela igreja que eles estavam adaptados não conversava, entre aspas, com os seus amigos. E eles entendem isso. Aí eu acho que é o ponto-chave para a liderança começar a entender que precisava alguma coisa ser mudada. A partir daí, vem a proposta de revitalização, vem um projeto para isso, vem muitas conversas para isso, né? E a igreja entende, quando eu falo liderança, entende que era um caminho a ser feito. É claro que eu estou falando aqui, né, a gente está no 5º ano nesse processo, e eu não estou falando dos erros, né? Estou falando só da parte fácil, né? Quem vê pensa que foi simples. Não foi. Algumas pessoas precisam ter uma conversa em particular, muitas pessoas. Precisam ter muitos momentos de estudo bíblico, sentar com os pastores em primeiro lugar, para eles me ajudarem nesse processo, foi fundamental, né? E trabalhar, e até a visão de igreja, o que é ser igreja, desde o início, até a gente entender que a gente precisava andar por um caminho que, de fato, a gente fosse ser uma igreja bíblica no sentido de alcançar pessoas e tudo mais. Do ponto de vista prático, se eu entendi, a necessidade surge a partir da pergunta. A partir da pergunta. Como está sendo o crescimento aqui? Evidentemente que o dado eu já tinha por conta certo. do relatório. Sim. Mas foi importante falar com a liderança, com a igreja, gente, como que a gente tem crescido? E é muito interessante, eu lembro dessa cena. Aí o pessoal olhando para mim e falou assim, quando as pessoas chegam aqui. Falei, e novos, e não alcançados? Não tem. E aí cai uma ficha, né? Dá para ouvir o barulho. Ficha do último orelhão, né? Só demonstra a idade média dessa mesa. Da né? gente aqui. Mas eu não sei o que é ficha também, não. Por favor, não me envolva nisso. Eu lembro. Nossa. Mas dá para ouvir a ficha. É muito engraçado. A ficha, clac, clac. Aí o pessoal, aí é interessante. É lógico, é o Espírito Santo que faz esse processo e tudo mais. Tem a ver, talvez, com a natureza da igreja, não do ponto de vista total, mas um aspecto dessa natureza, né? Da missão. Sim. De alguma forma, a igreja ela se distanciou do compromisso com esse alcance do não alcançado que vive ali no bairro, na cidade de Sorocaba. E era interessante que eu ouvia muito. Primeiro a gente precisa melhorar para alcançar pessoas. E isso era um discurso que eu ouvia constante. E aí eu falei, gente, mas o problema é que a gente nunca vai melhorar o suficiente, do nosso ponto de vista, para alcançar pessoas. Nós melhoramos, sim, o processo de santificação ele continua, mas ao mesmo tempo nós alcançamos novas pessoas. Foi esses processos que fez com que a igreja acordasse no sentido de que precisamos revitalizar. Muito bom. Como é que foi lá em Santo Amaro? Também nasceu uma pergunta, né? A pergunta que eu fiz, antes da pergunta, necessariamente, Santo Amaro sempre foi conhecida como uma igreja vibrante, né? E realmente, como pastor, eu sou testemunha disso, né? Quando eu falo igreja vibrante, é na sua adoração, nos seus cultos, né? É muito contagiante, né? A gente entra no culto
quando eu não era pastor de Santo Amaro e era convidado a pregar lá, a gente sentia a sede lá renovado, né? A igreja é muito participativa na celebração. Quando eu fui para lá para pastorear, aí surge de uma pergunta. A pergunta é, quando entra uma pessoa nova, uma pessoa não cristã aqui, e ela decide servir a Cristo nesse lugar, qual é o próximo passo? Então, foram apontados alguns caminhos, mas conforme a gente conforme os caminhos foram sendo apontados, outras perguntas foram surgindo. E a liderança, nós achamos por bem avançar numa construção de dar resposta a essa pergunta. E aí isso começou num diálogo com o corpo pastoral, né? Porque é importante, num momento oportuno a gente vai falar um pouco mais sobre a liderança em si, mas houve aí um diálogo com o corpo pastoral e foi criado também um grupo base, né? Um grupo base que existe até hoje lá em Santo Amaro, que anualmente nós analisamos as diretrizes da filosofia de ministério, nós analisamos também as ações para a igreja com base no contexto que ela está inserida, seja cultural, seja até mesmo espiritual. Então, surgiu dessa pergunta. Então, a liderança, a igreja entendeu, e assim como você colocou, Beto, eu entendo que isso não é uma particularidade só de vocês. Também erramos, né? No processo a gente erra, e principalmente por ser a primeira vez, né? Sim. A gente erra, tem pessoas que a gente tem que conversar no particular para de repente explicar-se mais detalhadamente o que eu entendo que isso é comum também, né? Então, de uma forma bem sucinta, Júnior, foi dessa forma que nós entendemos lá que Deus nos direcionou a responder essa pergunta de uma forma prática, né? Então, a igreja local, ela precisava ali, ela dá um direcionamento ao novo. Não é que ela não evangelizava, mas, de repente, ela estava precisando de um direcionamento de como fazer, porque a pessoa, ela entra na igreja, ela rende a Cristo. Quais são os passos durante a semana com essa pessoa? Qual o próximo passo que ela vai dar na igreja? E quando ela está na igreja, participando de uma comunidade, como que ela vai se identificar como membro desse corpo, para que ela, enfim, possa também, fazendo parte desse corpo, anunciar o evangelho que chegou até ela? Sim. Esse é o ponto. Muito joia. Talvez aqui a gente tenha tanto o aspecto da natureza, do ponto de vista do discipulado, quanto também da questão orgânica e organizacional, né? Sim. Quais são os passos que uma pessoa segue a partir do momento que aceita Cristo? Qual é o caminho, o trilho, a rota em que ela vai amadurecer na fé a ponto de entender que num ciclo virtuoso ela também faz parte dessa missão para atrair outras pessoas, né? Isso aí. Muito legal. Pastor Alex, como é que você ajuda a gente aqui, a partir da sua experiência em Barão Geraldo, dessa questão da necessidade prática da revitalização? Eu também tenho uma pergunta, né? Todo mundo cheio de pergunta aqui, né? pergunta. Eu tenho uma também, mas eu vou deixar para depois. Eu já falo a pergunta, mas só para contar um pouquinho da experiência, eu fico 6 anos sem pastorear, né? Em razão das funções administrativas. Já fazia 6 anos que eu estava sem pastorear. Isso me fazia falta, né? Para mim, para minha família. A gente chega num ponto que a gente pede para a diretoria regional: preciso pastorear uma igreja. E naquela ocasião, isso é em 2018, né? Final de 2017 para 2018. E em 2018 a gente faz essa transição e assumimos a igreja de Barão Geraldo, em Campinas. Então a gente já está há 4 anos lá, né? Eu falo que tem 2 que não contam, que são os 2 da pandemia, né? Mas em tese são 4 anos em Barão Geraldo. Barão Geraldo é uma região assim muito importante de Campinas, né? O Beto conhece muito bem lá. Além de ser uma região boêmia, né? Uma região, inclusive a igreja, ela é conhecida por conta de um bar famosíssimo em Campinas. Sim. Então, se você quiser saber onde é a igreja de Barão Geraldo, as pessoas falam o nome do bar, né, Beto? E isso incomodava muito a gente também. E além disso, Barão Geraldo faz parte daquilo que a gente chama de cidade universitária, né?
está Sim. envolvida ali pela Unicamp, uma universidade estadual, né? Estadual. Que está aqui em Campinas, muito importante em Campinas. Para o Brasil todo. E para o Brasil todo, né? E a pergunta, né, para falar também da pergunta, a pergunta que a gente, até hoje a gente faz para a igreja é justamente a razão da igreja estar onde está. Por que Deus plantou a igreja de Barão Geraldo naquela rua, a rua do Bartal, há mais de 40 anos atrás? Por que a igreja plantou essa igreja lá? Por que Deus permitiu que essa igreja estivesse lá? Qual é a razão dela? Qual é a existência dela? E aí, o Beto usou uma palavra aqui, que ele falou da investigação. Eu acho que todo pastor, quando ele chega no campo, ele faz esse papel, né? Ele é um investigador das circunstâncias que a igreja está vivendo. E assim foi, né? Num processo muito natural, a gente começou a olhar para algumas coisas, investigar algumas coisas e chegar a algumas conclusões, né? Que eu penso que é o caminho que a gente vai tomar aqui nesse programa. Chegar a algumas conclusões de que a igreja, conquanto também, assim como Santo Amaro, Barão Geraldo é uma igreja assim muito bíblica, é uma igreja muito zelosa, especialmente em relação à doutrina promessista, né? O pastor Beto aqui teve já o privilégio de conviver lá, né, Beto, Sim. nessa igreja. E é uma igreja bíblica, zelosa. No entanto, né, a gente chega e começa a olhar para algumas coisas e enxergar o quanto de potencial essa igreja tem. Isso. Eu também tenho uma pergunta para colocar aqui, só para não ficar sem uma pergunta também, mas talvez você tá em casa assistindo a gente e perguntando, e aí, Pastor Júnior, fala então da sua experiência, da sua igreja local também, porque só os três. Veja bem, a gente vai ter momentos aqui no Reviva para falar sobre plantação e também sobre missão urbana, em outras séries. No meu caso específico, eu não tenho vivido a experiência específica da revitalização. Eu tenho vivido muito mais próximo à experiência da plantação e da missão urbana, que tem desafios muito parecidos com esses. Verdade. E tudo isso surge de uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta também, que vale para o que a gente está dizendo aqui, que na verdade eu costumo dizer, até já escrevi sobre isso, que eu acho que numa determinada noite, na igreja em que frequentava, ali no Parque Itália, em Campinas, num culto de domingo à noite, eu estou na calçada da igreja com meu filho, e uma senhora de cerca de uns 60 anos, é à noite, meio escuro, e eu olho para trás e eu percebo que tem uma senhora atrás de mim, e ela me faz duas perguntas. A primeira pergunta dela, ela estava com uma roupa de ginástica, né? Devia estar fazendo um Cooper, uma caminhada pelas ruas do bairro, e ela, por favor, qual traje eu posso entrar nessa igreja? E eu achei a pergunta extremamente interessante e falei, você pode entrar assim como você está, se você quiser assistir o culto, está acontecendo agora. E na sequência ela me perguntou assim, qual a característica básica dessa igreja? E essa eu não soube responder na hora, por causa talvez de não ter uma clareza da rota. Talvez eu até deveria ter respondido, mas o que me pegou naquela pergunta é que se essa mesma pessoa perguntasse para mim, para um presbítero, para um diácono, para um líder de jovens, para o diretor da igreja, para o ministério de música, cada um daria uma resposta diferente a partir da sua percepção pessoal do que é a igreja X ou Y. E eu acho que isso vale para... Acho que não vale só para mim, naquele contexto, deve valer para nós quatro. Uhum. E o processo da revitalização, do ponto de vista prático, vai ajudar a igreja a apontar toda ela para uma única direção. Uhum. Certo? Concordo. Isso aí mesmo. E nessa única direção, todo mundo passa a olhar e falar a mesma língua. Mas aproveitando, sinto que quando vocês falam da pergunta, vocês tiveram que ter a pergunta, conversar com as pessoas, mas pela fala de vocês, a forma como vocês conduziram o processo ou estão conduzindo, houve, no geral, uma maturidade, uma aceitação e uma capacidade da igreja de entender e se juntar a vocês no processo da revitalização. Está sendo. É que a gente vai contar o assunto e a gente
Tem um processo que está acontecendo. Sim. E esse é um processo dinâmico, não é um processo estático. Você vai lá, fala para a igreja, você pode ter ótimos argumentos, mas é a nossa igreja, é a nossa história. Para muitos é a nossa história. E com o passar do tempo, vai entendendo cada vez mais. Eu falava com uma família sábado da igreja, né, a respeito, estava falando de qualquer coisa, a gente estava saindo da casa deles, na verdade, e é sábado à noite. E aí eles falaram assim, puxa pastor, agora a gente está entendendo o nosso processo como igreja. E é uma família que está comigo desde o início. Né? Eles fazem, os filhos fazem parte do Ministério de Louvor, Ministério de Comunicação. Então é um processo dinâmico, Júnior. Com o tempo eles vão entendendo, vão aperfeiçoando, os que têm preconceito vão deixando, e também aqueles que aceitaram no começo, depois começam a ter preconceito. E aí você vai caminhando até que a igreja ela entenda a boa parte do projeto, claro, contando com os líderes, mas é um processo. Eu acho que duas palavras se encaixam aí. A primeira é paciência. Sim. Porque não se muda de uma hora para outra, né? Os movimentos que Deus faz na igreja, muitas vezes ele não quer fazer assim, uma mudança assim, da água para o vinho. É um processo, é maturação, é entender, às vezes é sofrimento. E nesse processo é importante ter a paciência, né? A paciência quando você fala sobre esse tema e não há uma tão grande aceitação, porque tem que entender que é uma questão espiritual, que é o próprio Deus que convence o coração. Então, o pastor, a liderança, precisa ter essa paciência, né? E paciência com aqueles que talvez criam até uma certa resistência, né? E de repente vale até a pena insistir com essas pessoas que estão resistindo, porque amanhã elas podem se tornar seus grandes amigos na igreja, colaboradores, porque assimilaram bem a ideia. Tem pessoas que vão entender bem e tem pessoas que vão demorar um pouco a assimilar o tema. Então, não tenham pressa, né? Calma, é um processo que demora anos, talvez em Barão Geraldo possa demorar 10, 15 anos, talvez Santa Amaro 20, 25 anos, eu não sei, mas é um processo, talvez na tua 7, 8 anos, eu não sei, mas a gente precisa ter essa paciência e ver que as coisas vão acontecer de uma forma conforme os movimentos que Deus vai fazendo na igreja. Vou dar um exemplo. Assim que nós iniciamos, a filosofia de ministério em Santa Amaro, na prática, já está em 3 anos, mas a construção dela foi em 2 anos. Então, na origem dela, está no seu plano lá, que ela precisa ter uma classe de dons, onde as pessoas ao chegarem lá, depois de passarem pela classe de novos membros, que era o primeiro passo, e essa desde o início já tinha já, e depois desse passo era necessário que essas pessoas pudessem entrar nessa classe de dons para identificar o seu dom, o seu ministério, aonde servir no corpo. Só que essa classe nós não temos hoje ainda, não temos. Nós estamos ainda trabalhando na classe de novos membros, é um trabalho que está sendo consolidado, já tem conteúdo para essa classe, e esse ano, algo que já foi planejado há 5 anos atrás, nós estamos entendendo que esse ano se pode já iniciar, é o momento certo. Esse é o primeiro item, paciência, né? E o segundo que eu falei, foco. É só para brincar com vocês, tá? É que você não tinha falado, ele falou. Ele não falou. Toma tempo. Outro é foco, né? Vão aparecer distrações, Júnior. Vão aparecer distrações e que vão tentar nos tirar ali, mas a gente entender que o início tem uma base da revitalização bíblica e a paciência juntamente com o foco, aonde você quer chegar, aonde você está entendendo o que Deus está fazendo naquela comunidade através de você, para onde Ele quer alcançar, onde Ele quer chegar. E tem que ter foco. Nós imaginamos ali, Deus está nos direcionando que o nosso caminho é esse. Então nós vamos chegar. O que vai precisar para chegar até lá? Bom, precisa de muito recurso, pode ser financeiro, mas o mais principal uma liderança pastoral e da igreja mesmo, comprometida e ter foco nisso, não desistir.
Porque depois de 2, 3 anos pode pensar assim, é mais um projeto, que aí depois muda o pastor, e aí... Não, esse aqui é diferente. Tá focado naquilo que Deus quer, não é o que nós queremos. É o que Deus quer. Lógico que é aquilo que está no coração dele, ele coloca no nosso. E eu entendo que nós, como líderes na igreja local, nós somos os realizadores do sonho de Deus. Entendam bem, aquilo que está no coração de Deus, ele por sua soberana vontade, ele entende que a igreja, ela precisa sim, ela tem essa missão de colocar aquilo que está no coração dele em prática. O que é? Anunciar o evangelho, um corpo em movimento que fala de Jesus Cristo. Essa sensibilidade do pastor revitalizador, ela é tão importante que se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente acaba atropelando o processo, né? Então, às vezes, o pastor revitalizador, ele vai chegar nessa conclusão de que ele precisa desacelerar um pouquinho. Sim. Ele desacelera para que as pessoas possam compreender o projeto, daqui a pouco ele acelera novamente, porque assim, a gente está chegando em um lugar para revitalizar uma igreja que já está ali, sei lá, 30 anos, 40 anos, que tem uma bagagem, né, que tem uma história. Sim. Como falamos no programa anterior, pastores com história passaram por ali antes, fizeram um excelente trabalho, e agora a gente está ali nesse desafio. E ninguém faz nada sozinho, né? Não. Você citou no outro programa Neemias. Isso. Neemias só consegue fazer o que fez em Jerusalém porque ele tinha pessoas com ele. Ele jamais conseguiria revitalizar, né, para usar a expressão, revitalizar Jerusalém, no caso, os muros, Isso. com a ajuda dos outros. Ele jamais conseguiria fazer isso sem ninguém apoiando ele. Então, penso que essa sensibilidade ela é fundamental para a gente entender esse processo de Deus, esse tempo de Deus. Pode ser, de fato, que o tempo seja 25 para um, 20 para outro, 8 para outra igreja, e isso na nossa própria filosofia denominacional é um grande desafio, Sim. pensando que a gente Verdade. muda de pastores de tempos em tempos também, né? E tem uma coisa, né? Uma coisa é a velocidade do pastor, outra coisa é a velocidade da igreja. Sim. Aí chega o pastor acelerado no máximo, a igreja não está acelerada igual ele. Isso aí. Aí vira um confronto. Eu tenho até um exemplo prático nisso, né? Alguns dias atrás eu corri meus primeiros 10 quilômetros numa corrida, numa disputa mesmo, né? Meta de vida. Você quis ofender a gente agora? Não. Uma meta que eu tenho. Eu tô no 5, tá? Só para não ficar muito abaixo, eu tô no 5. Sempre foi um sonho e sempre adiando. E eu resolvi, né, nesse ano de 2022, realmente realizar, né? Me preparei durante 6 meses e a pergunta que entre os corredores é essa, né? Como que você vai correr esses 10K? Porque cada corredor ele tem o seu pace, né? Que eles chamam você faz 1 quilômetro em 6, 5, 4, enfim, cada um tem seu pace pessoal. Mas assim, como que eu vou ditar? Eu me fiz a pergunta, como que eu vou ditar esse ritmo para eu chegar aos 10 quilômetros, né? Cumprir e não parar. E isso me fez pensar aqui na igreja, né? Porque enquanto teve momentos, Pastor Júnior, que no início eu fui ali devagarinho, né? Uma corrida mais leve, mas teve momentos que eu senti que dava para acelerar, que o meu corpo estava pedindo para acelerar mais, mas teve momento que eu diminuí. Eu penso que o processo de revitalização é isso. Quando você tem um foco, que o seu objetivo é chegar a algum lugar, na igreja a gente acaba fazendo da mesma forma. Você começa o processo de revitalização, depende, você analisa toda a igreja, toda a liderança e você vai ditar um ritmo. E muitas vezes nem sempre é o ritmo que nós queremos, tem que ser o ritmo que a igreja vai entender. E uma vez que você coloca em prática isso, vai ter momentos que você vai perceber que a igreja, agora dá para acelerar mais. Vai chegar um tempo que aquilo que está na sua mente já está na mente da própria liderança, que ela acaba falando aquilo que você já gostaria de falar. Por quê? Por causa do ritmo que você foi colocando, ela assimilou bem isso. E aí, tranquilamente, ela consegue chegar ali ao final dos seus 10K, né, tranquila. Quando eu falo aqui nesses 10K, no final ali, nosso final nós bem sabemos que é até a volta de Cristo, né?
mas que a gente dá um up, né? Um upgrade aqui na igreja para que ela possa realmente caminhar a seu tempo, né? Portanto, o pastor respeitar isso. Se o pastor dá o seu ritmo e ele quiser e não respeitar os limites dos irmãos da igreja, é um sucesso para o fracasso. Sim. Vocês levantaram algumas coisas aqui, alguns aspectos de liderança, alguns passos que vão fazer parte dos nossos próximos programas. Eu queria concentrar aqui para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso papo. Um aspecto, a gente nem precisa se alongar, mas eu acho que vale a pena uma palavrinha de vocês, rápida, porque a gente pode conversar disso também numa outra oportunidade. E a igreja, a promessa, a CRPI tem se preocupado com um aspecto que foi levantado aqui nessas falas, da revitalização do pastor. Porque às vezes, Beto, para retomar a sua fala, junto com aqui a do Fabiano do 10K, às vezes existe uma intenção da igreja de acelerar, mas você tem um pastor precisando do processo de revitalização, seja emocional, seja do ponto de vista do seu chamado, do ponto de vista da sua família. E mais uma vez, para relembrar o que a gente falou no primeiro programa, não é vergonha nenhuma chegarmos em um momento pessoal que a gente esteja enfrentando uma dificuldade. Então, assim, hoje a gente tem pensado num processo de imersão pastoral. Os nossos pastores têm recebido a informação do processo da imersão pastoral para que isso seja realizado, porque não se revitaliza uma igreja. Lembra lá dos princípios bíblicos. Jesus, interessado na revitalização, manda uma carta para o anjo da igreja. Não se revitaliza uma igreja do ponto de vista prático, óbvio, sem que tenha o time. Mas o time precisa daquele que lidera, que precisa estar com o coração cheio e preparado para encarar. Vocês aqui, a gente está num papo muito gostoso, mas eu sei que se o episódio de hoje fosse assim, quantas vezes vocês choraram na revitalização? Aí eu queria ouvir vocês falarem. Aí um excelente tema para o próximo encontro. Pastor, revitalização do pastor. Sem a gente se alongar muito, eu queria ouvir um pouquinho vocês aqui. Você vai me deixar primeiro mesmo, psicólogo, falar primeiro que todo mundo? Por favor. Até cansar. Bom, quando a gente fala de revitalização de pastor, a gente não pode deixar de olhar primeiro para o emocional do pastor, né? Veja, o processo de revitalização ele é muito emocional. Vai mexer com tuas paixões, vai mexer com coisas profundas. O que o pastor Fabiano falou, você tem um foco, e o foco ele não é algo artificial, faz parte da sua constituição aquele foco. Então você quer chegar nele. E quando você entra num processo de revitalização, e revitalização não é uma varinha mágica, é um caminho, você vai puxando vai andando. Como a gente fala, tem tempo, e o tempo a gente não sabe quando que vai terminar, né? Aquilo pode trazer um desgaste emocional profundo para o pastor. Se o pastor não tiver um equilíbrio emocional para começar esse negócio, infelizmente a gente pode não só queimar a largada, mas como queimar a igreja inteira nesse processo. Revitalização do pastor, ele tem que primeiro entender que ele depende plenamente do Espírito Santo. Esse é um processo. Porque eu tenho muitas ideias. Ideias não me faltam na cabeça, mas quem manda na revitalização não sou eu, é o Espírito Santo. Segundo ponto, a gente tem um monte de livro sobre revitalização. Eu nem sei quantos livros eu li a respeito de revitalização. Só que é aquela história que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de coisas que são... O pessoal ouve a gente falar, não, é fácil. Não foi fácil. É o que a gente acabou de falar. Se fosse um momento de choro, a gente ia ter aqui uma série de choro, né? Todo mundo com lenço de mão. Em cima aqui. Mas, nesse processo que ele faz esse caminho, no caso, ele tem que entender que é um processo que Deus vai dando graça e você vai fazendo, algumas coisas você vai voltando atrás, isso gera um desgaste emocional. O pastor ele tem que entender que ele também depende do Espírito Santo. Muito legal. Alguma outra coisa a acrescentar nesse aspecto da revitalização? Eu gostaria, assim, de contribuir na questão da saúde, né? Eu sei que a gente já está com o tempo bem... Depois dos 10K, você pode falar o que você quiser. Você está com autoridade para falar no assunto. Bem sucinto, que assim, as pessoas às vezes me olham, eu sou alto, eu tenho 1,91 m, mas eu estava pesando 118 quilos. E
e sabe quando você vai amarrar o cadarço do tênis e não consegue alcançar ali e você começa a sentir um certo desconforto? Aí comecei a ter pressão, problema de pressão alta. Fui na cardiologista, ela diagnosticou e disse que era um remédio para a vida toda e que a tendência com o tempo é piorar ainda, né? Então eu decidi mudar muita coisa na minha vida. Decidi mudar a questão de sair daquela questão de não fazer exercício. Eu comecei a fazer natação, comecei a trabalhar fortalecimento, mudei completamente a minha alimentação, lógico, com a ajuda de um profissional, né, entendendo o meu ritmo de vida. E com isso, hoje eu já estou pesando, né, 101 quilos, né? E eu passei na cardiologista recentemente e ela pediu todos os exames, ela falou para mim o seguinte, ela falou: Fabiano, olha, eu vou ter que suspender o seu remédio de pressão, porque pelo que eu vi nos resultados de exame aqui, né, você não precisa mais, e isso não acontece, isso não é comum, né? Então, assim, para mim é muito importante, né, e eu tô, como eu citei o exemplo para vocês, eu tenho entrado nesse ramo da corrida, né? Em abril eu corro a Maratona Internacional de São Paulo. Que legal. E eu peço as orações de vocês, mas assim, para mim foi uma mudança que eu entendendo que o meu corpo estando bem, a minha mente fica boa. E você já falou muito bem do aspecto espiritual, não vou nem entrar nisso, então fica a dica, pastor, vale a pena, começa com uma caminhadinha, nem que seja uma caminhada ali de 15, 20 minutos, você vai ver como o seu corpo vai começar a reagir bem. Vale a pena cuidar da saúde, cuidar do corpo. Daria um programa, daria um episódio só esse assunto, né? Sim. O próprio chamado ministerial, né? Uma reconexão com aquele chamado que fez a gente aceitar a vida no ministério. Júnior, me permite, desculpa te cortar, assim, e eu quero até aproveitar e agradecer a minha esposa, né? A Daniele. Daniele, um beijo para você, porque a importância da esposa na vida do pastor, né? Com certeza. Aquele estímulo, né? Ela foi fundamental para essa mudança. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. A esposa é o ponto de equilíbrio. Ela que fala assim, ó, cara, não vai pra lá, não vai pra... Manda o beijo. Kizzy, te amo. Um beijo. Essa é a sessão do beijo agora? É aqui, né? Beijo, Luanda. Te amo também. Paula, um beijo. Te amo. Bom, deixando o assunto da revitalização pastoral para um outro dia, um outro papo que eu já vi que vai render. O último assunto nosso aqui, que foi uma frase que a gente já usou na semana passada, usou hoje, que é a ideia de uma filosofia de ministério. Porque eu acho que, a partir da pergunta, o que cada um de nós parte como um pastor revitalizador é a construção de uma filosofia de ministério. Eu queria ouvir vocês três, cada um a partir da sua perspectiva, para a gente fechar nesse assunto, porque eu acho que a necessidade prática da revitalização, ela encontra o seu objetivo no momento em que a gente começa a desenvolver para a igreja o que a gente tem chamado de filosofia de ministério. O termo também, por vezes, ele é visto de uma forma negativa, e eu gostaria que a gente esclarecesse de maneira rápida, a partir de cada uma das três perspectivas, o que a gente está querendo dizer com a construção de uma filosofia ministerial, sem, obviamente, avançar nas questões de liderança e os passos que a gente vai conversar nos próximos programas. Eu acho que começa com a pergunta que todo mundo precisa se fazer, né? Que é a pergunta: quem somos? Quem é essa igreja que eu estou pastoreando? Quais são os dons dela? Quem são as pessoas, né, que fazem parte dessa igreja? Quais são as habilidades que Deus deu para cada pessoa que está ali? Qual é a forma dessa igreja? Ela é uma igreja vibrante? Não, é uma igreja que tem uma adoração mais reflexiva? Enfim, quais são as características dessa igreja? A gente precisa saber disso, né? Porque a filosofia ministerial, ela vai falar muito sobre aquilo que nós somos, né? A nossa forma de adorar a Deus. A forma da igreja de Barão Geraldo de servir a Deus, ela pode ser diferente da forma da igreja de Santo Amaro, de Sorocaba, do próprio movimento Radiação que está na mesma cidade. Pode ser diferente. Quando a gente descobre isso, essa igreja ela tem características específicas. Aí, eu acho que são duas vias que a gente trabalhar, né? Primeiro a gente respeitar muitas dessas características
e a gente potencializar aquilo que a gente tem entendido que é proveitoso para o reino de Deus. Só que pode ter um outro extremo, né? Que é nessa avaliação a gente perceber que algumas coisas que talvez já existem há anos, que já são feitas há anos, né? Que já virou até tradição, quem sabe algumas coisas também podem ser ajustadas. Então, eu acho que quando a gente faz essa avaliação entre tudo aquilo que a igreja já tem de bagagem e aquilo que pode ser melhorado, a gente chega numa forma da igreja ser. A igreja de Barão Geraldo, em Campinas, ela adora a Deus dessa forma, ela serve a Deus dessa forma. Sei. Ela tem vocações específicas, né? Um chamado específico de Deus para servir aonde Deus a colocou. Eu acho que é muito desafiador a gente descobrir isso. Mas quando a gente descobre, a igreja ela caminha assim com satisfação. Legal. Construção de filosofia ministerial. Pastor Fabiano. A filosofia ministerial é o caminho claro definido pela própria igreja. É a resposta à seguinte pergunta: como a igreja local vai cumprir a missão de Deus no contexto onde ela está inserida, respeitando o seu contexto ali social, ou seja, socioeconômico, analisando também quais são as pessoas que estão inseridas nessa igreja, quais são os dons dela e o principal, analisar o bairro, a comunidade. Aí, quando uma pessoa nova entra na igreja, ela decide se render aos pés de Cristo, a igreja ela já tem uma filosofia, porque ela sabe qual é o passo que essa pessoa nova vai ser conduzida. E toda a membresia da igreja, todos aqueles que fazem parte da igreja, eles, com base nos seus dons, ministérios onde eles estão inseridos, eles vão contribuir para que essa coluna vertebral, que se chama filosofia de ministério, ou pode ser entendido, essa rota aonde o novo vai andar, toda a igreja estará envolvida. Aquele que é do ensino contribui aqui no ensino, né? Aquele que está envolvido em outros ministérios da igreja local, ele vai contribuir. Então, eu entendo que essa que é a filosofia de ministério, é um caminho claro definido pela própria igreja. Muito legal. O MIT, ele faz contratação. Quem? O MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Né, nos Estados Unidos. Como que é o nome? Massachusetts. Eu tenho que falar devagar. Fala 3 vezes, já. Brincadeira, Beto. Mas ele contrata filósofos para atuarem nas suas diversas áreas. Para que servem esses filósofos? Para fazerem perguntas. Filosofia é também uma arte de saber fazer perguntas. Por que eu estou falando isso? Nós aqui começamos esse programa com perguntas. Com perguntas. E eu entendo que, assim, numa igreja, e aí, revitalização, plantação, você não pode ter medo de fazer perguntas, sim, mesmo que elas não tenham respostas. Isso. E diga-se de passagem, a maioria delas não vai ter respostas. Né? Pergunta, isso aqui está sendo eficaz? Por que essas pessoas não vieram dessa vez? Por que elas não... Sabe, fazer perguntas. E essas perguntas, muitas vezes são perguntas internas, e as respostas vão estar em Deus, evidentemente. Para você construir uma boa filosofia de ministério, você tem que estar fazendo as perguntas corretas nos processos que você tem visto. E não existe um número máximo de perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, melhor. Vai chegar as respostas delas? Eu não sei. Mas elas vão te incomodar de alguma forma a alterar sua rota, a fim de que você chegue cada vez mais perto do foco que você deve chegar. Perguntar não é pecado. Né? A gente tem um péssimo hábito no Brasil de não perguntar. Então é muito comum a gente estar numa conferência, estar numa aula, né? Na minha época de professor universitário, estou falando agora quase 6 anos atrás, você terminava a aula, você perguntava alguma pergunta, né? Cri, 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 ninguém pergunta. E eu sabia que tinham questões, aí eu já falava, eu tenho pergunta, aí eu fazia as perguntas que eles poderiam fazer. Mas nós achamos, na nossa cultura, que fazer perguntas é depreciativo para a gente, mas não é. Uhum. Eu tenho que fazer perguntas como pastor, eu tenho que fazer pergunta para a minha liderança, eu tenho que fazer pergunta para os irmãos. Irmão, você entendeu hoje o que aconteceu aqui nessa igreja? Só para não falar demais, a gente teve um momento na igreja, a gente estava encerrando uma série de sermões que falavam sobre a cruz de Cristo. E no último sermão,
que a gente fala da glorificação de Cristo após a cruz, que está em Apocalipse no capítulo 5, ele chegando no céu, aquela festa do céu. E foi um culto para nós muito interessante, fui eu que fiz o sermão, foi uma experiência muito interessante de sermão que eu tive. E nós estamos no momento de receber pessoas que não são alcançadas. E aí eu estava lá, uma pessoa a qual estou discipulando, eu cheguei para ele depois do meu dia de discipulado com ele e falei, rapaz, você entendeu o que aconteceu no culto aqui domingo? Né? Ele, pastor, eu sei que foi uma coisa de Deus aqui. Eu tive que explicar para ele o que aconteceu, tudo certinho, etc. Mas, geralmente, a gente tem medo de perguntar, porque vai que ele não entendeu. E o que eu vou falar? Eu entendo que perguntar é muito importante na construção. Legal. Gente, você que está em casa acompanhando a gente, do ponto de vista prático, que cada um aqui colocou como filosofia de ministério, a questão das perguntas, do processo, do entendimento, claro, da rota, para que a gente pense de uma forma bem simples, assim, com perguntas bem simples. Aonde as pessoas param o carro quando chegam na igreja? E se chegar um visitante, aonde ele vai parar o carro? Tem alguma vaga reservada próximo à igreja, se a rua é complicada para um visitante? Isso é filosofia de ministério. A gente não... Perfeito. Uma preocupação que os irmãos têm, por vezes, quando a gente fala no assunto, é assim, puxa, mas vai mexer de novo, né? Em aspectos essenciais, doutrinários. A filosofia de ministério, ela está muito mais atenta assim, quais músicas cantaremos? Sim. E por que cantamos esse tipo de música? As músicas estão linkadas... Quantas músicas cantamos? Quantas músicas cantamos? Elas estão linkadas à pregação? Quando a pessoa aceita o compromisso de andar com Jesus, qual o primeiro passo dela? A gente vai falar de passo, o pastor Fabiano já disse aqui, classe de novos membros, no caso de Santo Amaro. O que o nosso banheiro conta sobre a nossa igreja, no aspecto da limpeza, da estética, como as pessoas, como elas são recebidas. Nós sabemos, quando elas chegam, como nós a receberemos, quem a recebe? Tem um ministério de recepção? Isso é filosofia, né? Ter clareza, e aí aqui eu encerro o nosso programa, ter clareza de como funciona, de qual é a maneira que nós abordamos assuntos fundamentais da missão, da adoração, da comunhão, do evangelismo, da recepção de novas pessoas. E isso vai envolver definir com clareza a filosofia. E aí, para a gente encerrar, paciência, foco e clareza. Eu acho que a necessidade prática de revitalização, ela vai levar a gente a ter paciência nessa construção. E no próximo programa a gente começa a falar da liderança, de como foi esse processo na liderança de vocês. Foco, para não se distrair nas decisões que foram tomadas e encontrar essa clareza, para a igreja começar a saber onde o ministério de ensino, da música, da adoração, da recepção, do estacionamento, da pregação, todo mundo claramente apontando para aquilo que Deus tem como um chamado para aquela igreja. É isso aí? Legal. Perfeito. Isso aí. Legal. Joia. Pastor Fabiano, ora para a gente encerrar? Amém. Deus, graças te damos por esta oportunidade de fazermos essa reflexão um pouco mais profunda, Senhor, sobre a igreja local, no cumprimento da missão. Senhor, bem sabemos que os desafios são grandes, as dificuldades, mas o nosso olhar, ele não está nas dificuldades. Meu Deus, nosso olhar está em Ti, pois sabemos que a igreja é do Senhor e que o Senhor dará a solução, o Senhor dará tudo aquilo que nós precisamos para colocar em prática. Senhor, entendo que o Senhor nos usa para realizar os Teus sonhos que estão no Teu coração, de levar o Evangelho para as pessoas, que é importante que as pessoas elas entrem numa comunidade local e entendam ali o que o Senhor está falando através da nossa vida. Senhor, que possamos realmente ter paciência, que possamos realmente ter foco, que possamos realmente ter clareza, que o Senhor continue nos ajudando e nos auxiliando nessa tão importante missão. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amigos, obrigado mais uma vez. Você que está com a gente, irmão, líder, pastor, nosso amigo da promessa, muito bom ter você aqui. A gente espera você no próximo programa, que a gente vai falar um pouco mais de como foi essa construção com a liderança das igrejas. E aqui está, em algum canto aqui, está aparecendo um QR Code
você pode ser um amigo da missão e colaborar e contribuir para aquilo que a gente está fazendo aqui na TV Viva a Promessa e em tantas outras frentes da missão promessista. E nós te convidamos se você tem gostado do conteúdo, se você tem interesse em contribuir com a missão, a participar e a conhecer um pouco mais do Amigos da Missão. Acesse aí e contribua com a gente. Deus abençoe você e até semana que vem.